Oi, eu sou a Giovana e eu li 15 livros em julho. Eu não consigo nem explicar pra vocês o que aconteceu. Assim, surtei, apaguei minhas redes sociais, fiquei um mês inteiro lendo, tirei um monte de leitura que tava atrasada. Foi incrível. Foi maravilhoso, é isso. Estou completamente satisfeita, porque eu li em julho mais do que eu tinha lido no ano inteiro até agora. Assim, 6 primeiros meses? Então, em julho eu li mais do que nos 6 primeiros meses que eu tinha tido no ano. Deu pra adiantar as minhas coisas, assim, voltar, assim, dizer que eu sou leitora, voltei. Hey! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho das minhas leituras aí, desses 15 livros, e os surtos e tudo que eu achei, e é isso aí. Vamos para o vídeo. Perceberam que eu tô num cenário diferente? Na verdade, não tão diferente? Então, é que quando eu resolvi começar a gravar, já tava ficando escuro. E eu sou uma pessoa assim, baixa renda, eu gravo só com a luz do sol. Daí não ia dar pra gravar ali na estante, né, onde eu sempre gravo, porque tá muito escuro já ali. Aí eu gravei aqui na minha mesa, que tecnicamente a estante tá aqui, né? E, enfim, espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu li em julho foi O Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, que esse aqui é o terceiro livro dos Bridgertons. Eu não ia ler esse livro, não tava nenhum dos meus planos, porque eu já tinha lido Visconde que Me Amava esse ano. Só que assim, eu tava, sei lá, pensando em Bridgerton. Eu tava com vontade de saber o que ia acontecer. Eu sempre gostei do Benedict, que é o irmão desse livro. Eu tava pensando muito nessa história, querendo saber o que era. Eu peguei um dia, eu tava fazendo nada. Eu abri o livro só pra dar uma olhada. Quando eu fui ver, eu já tava, tipo, na página 100. Eu fiquei completamente doida. Eu li esse livro, tipo, super rápido. E eu tô apaixonada pelo Benedict. Esse aqui, pra mim, é o melhor livro dos Bridgertons até agora. Ele conta a história do Benedict e da Sophie. A Sophie, gente, a história dela é uma vibe, assim, 100% inspirada em Cinderela. Ela mora com a madrasta, ela é uma bastarda, ela tem 2 irmãs malvadas, tem o baile. Até metade do livro é bem cópia de Cinderela. Depois toma um rumo, assim, muito diferente. Eu recomendo. É um romance de época, né, pra quem não conhece os Bridgertons. E gostei bastante, tô muito ansiosa pra temporada desse livro, eu acho que eu vou amar. O segundo livro que eu li em julho foi Eu Morreria Por Ti, Outras Histórias, do Fitzgerald. Isso aqui é um livro que eu já fiz um unboxing dele, inclusive. Lançado pela Antofágica, só que só consegue comprar, acho que no site deles e nesse outro lugar lá que eles lançaram. Eles lançaram isso aqui pra um evento, alguma coisa assim. Não lembro direito pra falar. Mas não tem pra vender na Amazon esse livro. E eu queria muito ele, fiquei muito doida quando eu consegui comprar no site da Antofágica. E eu li super rápido, assim, são 3 contos. Os 2 primeiros contos, assim, tava meio boiando ele no começo, eu acabei entendendo, achei bacaninha. O terceiro conto desse livro, que é o Eu Morreria Por Ti, gente, que conto bom. Meu Deus, eu recomendo muito ler Eu Morreria Por Ti. Assim, dos 3 que eu li, eu achei bom os outros 2, só que nenhum vai ficar marcado na minha cabeça, tanto que eu nem lembro o nome dos contos. Mas Eu Morreria Por Ti, todas as flags que eu coloquei nesse livro foram do último conto, por isso que não dá nem pra ver, tá tudo aqui atrás. E tem páginas, assim, que tem mais de uma, porque ele escreve umas frases que eu fico chocada, chocada. Eu amo esse homem, eu amo a escrita do Fitzgerald, eu amo a vibe do Fitzgerald. Eu sou uma grande fã dele, eu quero ler outros contos dele, outros romances dele, sem ser o Grande Gatsby. E, fiquei feliz. Não sei explicar. O terceiro livro que eu li é o único que não é livro, que é uma graphic novel. Espero que conte. Na minha cabeça conta. Eu li essa graphic novel aqui, da Revolução dos Bichos, do George Orwell, que tem ilustrações do Odir, que é o ilustrador gaúcho. A vibe das ilustrações dele é muito a vibe de A Revolução dos Bichos, assim, combinou muito com a história. Gostei bastante. Assim, na medida do que dá pra gostar, né? Porque eu não sou a maior fã, assim, do mundo de Revolução dos Bichos, porque esse livro é muito pesado. A história dele é muito pesada. O texto é praticamente igual ao do livro, tanto que ela é bem grandona, né? Tem bastante história aqui, o livro é pequeno. Sei lá, gostei. Eu consigo visualizar o valor dessa história e o quão importante ela é, o valor histórico dela, todas as críticas, eu consigo visualizar. Só que toda vez que eu leio A Revolução dos Bichos, eu fico me sentindo horrível no final. É impressionante. Eu não consigo desapegar o sentimental e só ler o livro. Eu fico muito mal com tudo que acontece, porque é uma história muito triste, por mais que ela seja real, sabe? Daí, por isso que eu não li 1984 até hoje, porque eu tenho certeza que eu vou ficar me sentindo um cocô. Esse é meu problema com George Orwell. Mas foi legal relembrar, eu li Revolução dos Bichos faz uns 3 anos, eu acho. Tô com vontade de ler aquele livro, Na Pior, em Londres e Paris. Alguma coisa assim, do George Orwell. Esse é o que eu tô com mais vontade de ler agora, dele, assim. Eu vou procurar alguma edição que eu goste. Mas 1974 não é... Não sei, ainda não chegou o meu momento, sabe? O quarto livro que eu li em julho foi... Finalmente! Eu comecei a ler Always and Forever Laura Jean em 2020 e eu empaquei, tipo, na página 60.
Eu só fui terminar 2 anos depois. A minha vida, tipo, virou do avesso desde que eu comecei esse livro e eu ainda não tinha terminado ele. Gente, esse livro não precisava existir. Sendo bem sincero, assim, eu achei um livro bem bobo, bem desproposital, sabe? Eu amei muito o Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu gostei muito. E daí o segundo eu já achei meio ruim. E esse terceiro não precisava existir. Sendo bem sincera, gente. Foi um livro, assim, muito... Pra quê? Se tu gostou muito do Para Todos os Garotos que Já Amei e quer continuar a série, faz questão de continuar, só saiba que não vai ter um grande plot ou nada grandioso acontecendo nesse livro. É só, assim, quem realmente gostou do cenário e tal, pra acompanhar as irmãs Covey e mais um romance. Mas não tem nada demais que acontece nesse livro. E eu botei post-it toda vez que a autora fazia referência a Hamilton, porque aparentemente ela tinha acabado de assistir um musical quando ela escreveu isso aqui, ela tava muito obcecada, que ela falava de Hamilton a cada 5 minutos no começo do livro. Depois ela parou. Né, que senão ia ficar muito chato e ficar muito óbvio. Mas enfim, gostei de Hamilton, achei legal essa parte. O quinto livro que eu li em julho foi gigantesco. E eu tô muito orgulhosa de mim mesma por ter lido um livro desse tamanho. Em um mês que eu li 15 livros. Gente, eu finalmente fiz isso. Eu voltei a ler Cassandra Clare. Não consigo nem acreditar que tá acontecendo isso. A última vez que eu li Cassandra foi em 2019, se eu não me engano, que eu li Dama da Meia-Noite. Então, fazia 3 anos que eu não conseguia andar com o livro da Cassandra Clare. E eu li Cassandra! O livro que eu li esse mês foi Tales from the Shadowhunter Academy, que aqui no Brasil ficou Contos da Academia dos Caçadores de Sombra. É o único hardcover que eu tenho dela e tá com um grande reflexo na capa, desculpa. Enfim, gente, esse aqui é um livro de contos que ele conta a história do Simon depois de tudo que aconteceu lá nos Instrumentos Mortais. Não posso falar, se não é spoiler. Importante, né? Só leiam esse livro depois de ler os Instrumentos Mortais, porque é muito ligado diretamente com o final de Cidade de Fogo Celestial. E também depois de ler As Peças Infernais, porque tem vários contos aqui que aparece o Will, a Tessa, o Jem, então, por favor, né? Gente, eu achei tão bom. Não tava esperando que eu fosse amar tanto esse livro quanto eu amei. Ele me deixou com vontade de ler Senhor das Sombras. E olha que eu já tava completamente desmotivada em ler Os Artifícios das Trevas, porque eu comecei a ler Senhor das Sombras e eu detestei o começo. E agora... tô com muita vontade de ler, eu quero ler agora em agosto, Senhor das Sombras já. Nunca tive ressaca de Cassandra, assim, se tive, não lembro. É muito bom voltar pra esses contos, os contos todos eles passam na Academia dos Caçadores de Sombra. Tipo assim, começa lá, mas sempre tem alguém que aparece, que vai contar umas histórias com os flashbacks que aconteceram lá, que daí volta pra época do Will. Tem um conto da época do ciclo, que é o que eu menos gostei. Tem um conto... ai, gente, eu amei o conto do James e do Matthew, que seriam os personagens de Dias das Últimas Horas. Eu amei, assim. Muito bom. Fala muito sobre a Isabel, né? Sobre a Claire e a relação delas depois que o Simon não... tem aquele rolê da memória lá do Simon, então, não posso dar spoiler, né? A reação delas lidando com o Simon agora. Achei muito bom mesmo. Recomendo muito. Achei o inglês da Cassandra super fácil de entender. E esse livro aqui, eu não vou mentir, né, gente? Porque eu trabalho, não tenho tempo pra ler 15 livros, ainda mais um calhamaço em um mês só. Esse livro aqui, eu li um pouco dele, mas ouvi também ele no Scribd em audiobook. Então eu consegui aí equilibrar, fazer os dois. E eu achei muito bom o audiobook, inclusive. E gostei, sim. Tanto do livro quanto do audiobook, achei super fácil de entender e recomendo muito. Quem não tiver lido esse livro ainda. Esse aqui ele é um extra e o pessoal geralmente não lê os extras da Cassandra Clare, lê só as séries, mas é muito bom esse livro, gente. É muito bom mesmo, principalmente pra quem é fã. Depois eu li 19 Luas, da Margaret Stowe e da Kim Garcia. Esse livro aqui, ele é o último daquela série 16 Luas, 17 Luas, enfim. É o último da série Beautiful Creatures e, gente, que livro xoxo. Pelo amor de Deus. Eu tava esperando, assim, um puta final pra essa série, porque eu amei os 3 primeiros livros. Esse livro é muito... eu não posso falar nada sobre ele, porque ele é o último livro da série. Mas, gente, que livro xoxo. Pelo amor de Deus. Eu preferia que tivesse acabado no terceiro e tivesse tido um final triste do que tivesse acabado isso aqui. Gente, pra vocês terem uma noção, eles passam os 3 primeiros livros da série tentando derrotar um inimigo que é muito forte, muito foda. E daí aqui eles matam ele, tipo, numa luta de 4 páginas. Na metade do livro, porque ele não é mais o vilão principal. Tem outro vilão principal que surge do nada nesse livro. Fiquei um pouquinho decepcionada, daí no final, pra ficar triste, eles matam uma das personagens que eu mais gostava. Também fiquei muito mal. E chorei, assim, por causa disso, né? Mas mesmo assim, o emocional de ter matado ela não fez esse livro valer a pena. Decepcionei, porque era uma série que eu lia desde que eu tinha 15 anos e eu gostava bastante. Era bem um lugarzinho confortável pra mim voltar pra Gatling, sabe? Mesmo assim, não deixe de recomendar, gente. 16 Luas, 17 Luas, 18 Luas, muito bons. Muito bons livros de fantasia sobre conjuradores e feiticeiros que passam numa cidadezinha pequena, na Carolina do Sul. Uma vibe, assim, bem interior de
Estados Unidos. Eu amo muito a vibe desses livros. Eu gosto muito dos personagens, menos da Lina. Eu gosto muito de todo o resto. Recomendo a série, apesar do último livro, assim, ter cagado um pouquinho. Depois eu li Amor e Gelato. Vocês estão vendo que tá no plástico ainda? Pois é, eu não li esse livro. Eu ouvi o audiobook dele e nem cheguei a abrir o livro físico que eu tinha. E eu não vou abrir agora porque eu acho que eu vou vender esse livro. Porque eu não gostei muito dele. E é isso. A maioria das pessoas que lê esse livro gosta dele. Eu tava esperando gostar dele, assim, muito. Só que, gente, é muito besta esse livro, pelo amor de Deus. Esse livro fez eu pensar que eu acho que eu não sirvo mais pra ler YA. Sim, sinceramente. Porque esse livro aqui é um dos que as pessoas mais acham fofinhos e amorzinhos. E eu achei o livro besta, desproposital, assim, os problemas besta que tu podia resolver conversando e ninguém conversa pra resolver as coisas. Daí fez eu ficar com um rancinho de YA. Agora eu acho que eu vou... Eu já tava com um rancinho desde Always and Forever Lara Jean. E agora eu acho que eu vou ficar um bom tempo sem ler YA, porque, sinceramente, eu não consigo me identificar com a personagem. Eu acho a história besta, eu acho o plot besta. E passou. Sei lá, não é mais o tipo de livro que eu consumo, assim, que eu quero continuar lendo e tal, que eu com vontade de ler. Não é. Mas pra quem tem interesse em ler Amor e Gelato, é um livro sobre uma menina chata americana que fica reclamando o tempo inteiro porque ela tem que se mudar pra Itália, um lugar maravilhoso. Conheceu o pai dela, que ela nunca conheceu, e agora a mãe dela morreu, ela tá de luto, tem que conhecer o pai, morar na Itália, ela acha horrível. A parte do luto eu entendo, mas o resto não. Aí ela se apaixona pelo vizinho dela. Acontece mesmo alguma coisa nesse livro? Não. É só isso mesmo. E eu não dei spoiler. Isso é a sinopse, mas pode dizer que é o livro inteiro também. Leia por conta e risco. Depois eu li Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que esse aqui é o primeiro livro de Sherlock Holmes. Tava esperando uma vibe, assim, bem da série, sabe? Uma coisa bem... Eu sei que a série se passa nos dias de hoje, né? Tava esperando alguma história parecida com o episódio Um Estudo em Vermelho da série de Sherlock. E não é. Assim, eu tava amando toda a primeira parte dele, que é a parte que ele e o Watson se conhece e tal. Quando chega na segunda parte do livro e começa a falar sobre um cara que eu nunca ouvi falar, eu fiquei boiando. Eu achei que tinha 2 livros em um volume só. E depois que eu descobri que toda aquela puta parte que tem sobre outro cara era pra justificar o final do livro, que começa com o Sherlock. Eu achei isso um pouquinho... Assim, demorou um tempo pra entender o que tava acontecendo. Depois que eu entendi, beleza, achei legal justificar o final. Aquela parte do cara, assim, aleatório no meio do livro é um pouquinho chata mesmo. Tipo, chata de... Dá um tédio ler sobre uma pessoa que eu não sei o que eu tô lendo, eu não sei por que eu tô lendo. Mas no final faz todo sentido. O máximo que dá pra fazer sentido em um livro do Sherlock, que ele desvenda tudo da cabeça dele. Assim, de modo geral, eu gostei bastante. Depois que eu li esse livro, eu comprei mais alguns pra continuar lendo Sherlock. Eu quero completar minha coleção toda nessa ediçãozinha da Zahar, que ela é a coisa mais fofa, assim, é capa dura. Eu gosto bastante. Eu comprei todos usados, porque é muito caro ficar comprando eles separados. E eu acho pra vender na Shopee, vários deles com preço bem legal. Daí eu já comprei os próximos pra ler. Tô animada. E essa vibe, assim, que eu senti no começo com o Watson e Sherlock se conhecendo na Inglaterra. Eu ouvi um pouco do audiobook dele também. Eu tô muito viciada no script, gente. Alguém me segura. E no audiobook eles têm um sotaque, assim, britânico muito gostosinho. E tem um violino de fundo. Nossa, é uma vibe tão legal. Fiquei apaixonada. E recomendo muito isso em vermelho. Principalmente o audiobook, que eu gostei bastante. Depois, vamos para o grande surto do mês. Que foi o melhor livro que eu li esse mês. Que eu não tava esperando nada, gente. Eu não tava dando nada pra esse livro. E foi, assim, tudo. Ele foi tudo. Eu li Assim que se perde a Guerra do Tempo. Que livro bom! Meu Deus do céu, que livro bom. Ele é um livro que conta a história da Red e da Blue. São 2 agentes, são inimigas numa guerra do tempo. As duas são muito boas no que elas fazem, são tipo as melhores, assim, em suas respectivas agências. Aí elas começam a trocar cartas pra se provocar, porque elas sabem que, tipo, cada uma é a melhor de cada agência e um dia, eventualmente, elas vão uma derrotar a outra. E uma começa a mandar carta pra provocar a outra e essas cartas começam a virar um negócio que, meu Deus, é muito absurdo, assim, que tu não dá nada. Vai vendo a amizade dela ser construída e depois a amizade vai virando outra coisa. Eu comecei esse livro, que nem todo mundo fala, assim, não entendendo nada do que tava acontecendo. Eu tava lendo só indo, porque todo mundo falou, tu não vai entender, mas vai indo. Eu fui indo. Quando eu tava, tipo, sei lá, quase na metade do livro, eu já tava morrendo. De tão apaixonado que eu tava pelas duas, sofrendo, porque é uma história, assim, que não tem como ter um final feliz. Meu Deus! É muito bom! Eu não sei explicar o tanto que esse livro mexeu comigo e o tanto que esse livro mudou a minha perspectiva sobre muitas coisas. Ele construiu essas personagens através das cartas delas, que eu acho que tem escritor com um livro de 500 páginas de narrativa que não consegue construir personagens tão bem quanto esses escritores construíam elas em cartas. Se sente amigo delas, se sente a dor delas, torce, tu chora. E eu tô completamente apaixonada pela Red e pela Blue. E é isso. Favorito da vida. E provavelmente ele é o melhor do ano até agora. Não consigo imaginar um livro superando esse livro pra mim esse ano. E
Falem aqui embaixo se vocês querem uma resenha, se vocês querem que eu faça um vídeo separado pra ele, porque eu super faria, porque eu tô completamente apaixonada por esse livro e eu quero escrever um roteirinho melhor, assim, uma coisa melhor e falar um vídeo só pra ele. Mas, gente, sério. Sério, mesmo que tu não esteja acostumado a ler ficção científica, que eu sei que muita gente não lê, lê esse livro. Porque não tem, assim, grandes coisas de ficção científica. O que tem não é importante pra história. O que é importante é as duas e a relação delas. E é um livro, assim, incrível. Esse livro me deixou sem palavras, assim, tanto que ele mexeu comigo, sabe? É isso. Não tem mais o que falar. Amei esse livro. Depois eu li The Lives of Sense, da Leigh Bardugo. Eu tô super encalhada com a leitura de Crooked Kingdom. Ainda não consegui terminar esse livro. Daí eu resolvi pegar alguma outra coisa da Leigh Bardugo pra ler, pra conseguir andar com as leituras dela. Eu peguei esse aqui, que ele é um livro que conta a história dos deuses na mitologia e que ela criou no universo Grisha. Quem leu a trilogia Grisha sabe que o povo de Ravka tem essa coisa aí de deuses, eles criam vários deuses e tal, e esse livro aqui vai falar sobre vários deles. É bem assim, vibe contos pra crianças. A edição desse livro é linda, mas como é uma história assim, chata, né? Uma história chata, vai ter que ficar lendo sobre esses deuses, assim, que tu não conhece, meio que continho de niná. Não acho ler no livro físico uma coisa interessante. Ouvir o audiobook é muito interessante. O audiobook desse livro, ele é narrado por ninguém menos que o próprio Ben Barnes, que... Ai, quem não sabe é o ator que interpreta o Darkling na série da Netflix. Perfeita, a voz daquele homem. Ai, foi tudo pra mim. Ia continuar ouvindo a história só pra poder ouvir mais um pouco da voz do Ben Barnes. Essa edição, ela é bonita, mas a dinâmica de ouvir as histórias que ele tava contando com a voz dele, gente do céu. Sério, foi tudo pra mim. Recomendo muito. E tem outro livro ainda, que é Language of Thorns, que eu não sei bem sobre o que é, eu tenho que pesquisar. Mas eu sei que tanto ele quanto Lives of Sense foi gravado com a voz do Ben Barnes no audiobook, né? Sim, maravilhoso. Mudou tudo. Toda a experiência foi diferente, porque eu tinha tentado ler esse livro já físico e eu não tinha gostado. Toda a experiência foi completamente diferente de ouvindo o livro com a voz do Ben Barnes. O próximo que eu li é porque eu tava estressada com os meus livros de fantasia, eu precisava de alguma coisa pra, assim... hotzão pra desestressar, basicamente. Daí eu peguei pra ler Abby Glines, que é, assim, a minha escritora de New Adult, não adianta, ela me acompanha desde que eu tinha 14 anos. Comecei a ler New Adult muito novinha? Talvez, fica aí o questionamento. Eu comecei a ler a série Sea Breeze, da Abby Glines, que foi a primeira série que ela escreveu antes de Rosemary Beach, e no Brasil só foi publicado os 2 primeiros, se eu não me engano, dessa série, e, gente... que livro bom. Assim, é muito bom pra desestressar, sabe? Porque eu não li com nenhuma expectativa de que eu fosse gostar. Ele me entregou exatamente o que eu tava precisando, que era um livro hot, com personagens, assim, que fazem draminha deles lá, um cara muito gostosão, muito foda, popstar, roqueiro, uma menina muito boazinha, assim, nunca ficou com ninguém, ficou cuidando da mãe a vida inteira. Era isso que eu precisava ler, sabe? Pra desestressar. Ele deu exatamente o que eu precisava, ainda passa, assim, numa praia bem vibezão interior dos Estados Unidos, assim. Valeu a pena. Eu tenho a continuação já. É quando eu estiver, assim, precisando de um New Adult, gente, é certeiro pra mim. Eu volto com isso aqui. Não tem ressaca literária que me segure quando eu tô lendo Abby Glines. Maravilhosa. Depois eu li Sonho Perigoso, porque ter me estressado com 19 luas não foi o suficiente para um mês. Também porque eu queria ler 15 livros, esse aqui é curto. Sendo bem sincera, né? Eu escolhi livro curto no final do mês pra dar conta. Esse livro aqui, ele é pra ser meio que algo que vai ligar a série Beautiful Creatures com a série spin-off, que é da Ridley e do Link, que chama, acho que, Dangerous Creatures. Esse aqui é pra ser, tipo, um livro que vai ligar essas duas séries. Basicamente, não acontece nada nesse livro. A gente vê o final feliz ali dos personagens de Beautiful Creatures, vê a Ridley fazendo uma merda colossal e se metendo em um puta problema. E ela fala que não vai envolver nenhum dos personagens de 16 Luz, porque a história deles meio que já acabou. E agora é só ela que vai lidar com aquilo. Ela e o Link, né? Que ela vai envolver, vai entender. E é basicamente isso. É um livro, tipo, muito curto que a fonte é gigantesca e ele nem precisava existir. Essa série Dangerous Creatures, acho que são 4 livros. E no Brasil foi lançado, tipo, 2 só deles. E eu tenho esses 2 já comprados. Eu vou ler quando eu tiver afim, não sei quando vai ser. E dependendo se eu gostar ou não, eu vou atrás de ler em inglês os outros 2. E é isso aí. Bem inútil esse livro. Não gastem dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Depois eu finalizei um livro que eu comecei a ler no começo do mês, só que como eu tava lendo ele em e-book, eu tava deixando ele pra momentos em que eu precisava usar o Kindle, sabe? Quando eu tava, tipo, no carro de noite, ou quando eu tava em avião, enfim, que eu não queria ligar a luz de leitura pra não atrapalhar ninguém, eu deixava pra ler ele. Acabei, tipo, lendo ele tão picadinho e tão aos poucos que eu finalizei só no final do mês. E foi Enraizados, da Naomi Novik. Gente... que livro bom. O casal desse livro, gente, eu não senti esse coisinha assim de surtar com o casal há muito tempo. Eu me senti de volta na 5ª série, a cena assim que eles beijam pela primeira vez. Quando vocês lerem esse livro, foca na cena que eles beijam pela primeira vez. Muito assim, ai, muito surto de menininha. E eu amei sentir isso, fazia muito tempo que eu não sentia. É um livro único de fantasia, ele conta a história da
Agnieszka, alguma coisa assim, é um nome bem estranho. Essa menina, ela mora num vilarejo aí que tem essa floresta amaldiçoada do lado. E tem o cara que toma conta dos aldeões, que é o dragão, que ele vive numa torre. E a cada 10 anos ele leva uma menina pra torre pra viver com ele. Ele escolhe uma menina de 16 anos. E ela tá lá, né, vai ser uma das meninas. E ela tem certeza que vai ser a amiga dela que vai ser escolhida, porque a amiga dela é, tipo, muito perfeitinha e tal. Só que no final é ela que é escolhida. Basicamente. Só que ela é toda desastrada. O dragão, ele passa muita raiva com ela, porque ela faz tudo errado, ela é super desastrada, ela tá toda sempre suja, sempre bagunçada. E ela não consegue entender por que ela foi escolhida. Eu só posso contar até aí pra vocês, eu não vou dar mais nenhum tipo de spoiler. Mas, gente, essa menina, desde que ela é escolhida pelo dragão, ela não tem um minuto de paz. Eu juro pra vocês, ela vai pra aquela torre e tudo começa a dar errado de uma maneira, assim, na vida dela, no país inteiro. Tipo assim, é uma loucura. Ela não consegue parar quieta, gente, em nenhum momento desse livro. E lá pela metade, o livro não é tão grande, ele tem, tipo, 400 páginas, eu acho. Lá pela metade, o livro toma um rumo, assim, que eu não tava imaginando nunca. Ela vai parar, assim, nos lugares que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Volta pra aquela torre. Aí é um monte de personagem novo aparecendo, um monte de coisa, não para de acontecer coisa. Esse foi o único motivo que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque chegou a certo ponto da história que eu tava exausta. Eu tava mais exausta que a protagonista, porque ela não parava quieta em nenhum momento daquele livro. Sempre tinha alguma coisa acontecendo, e uma guerra, uma luta, alguém morrendo, alguém me matando, e gente do céu, e ela fez um final tão megalomaníaco, uma coisa, um problema assim tão gigante, eu fiquei perdida na história, sabe? Eu acho que se ela tivesse feito um negócio assim menorzinho, mas em escala menor, teria sido um pouquinho melhor. Tirando isso, o casal, assim, tudo. Eu amei a protagonista, amei a amiga dela, amei tudo ali. Só achei, assim, que no final foi um pouquinho demais pra minha cabeça. O penúltimo livro de julho foi Bem Casados, da Nora Roberts. Essa série aqui também é série de conforto pra mim, que é a série do Quarteto de Noivas, que tem 4 livros. Esse aqui foi o terceiro. Acho que ninguém fala mais sobre essa série, né? Eu leio de vez em quando, porque eu gosto, assim, é uma vibe bem comédia romântica, sabe? Bem sessão da tarde. Eu gosto de ler de vez em quando. Quarteto de Noivas é basicamente 4 amigas que abrem essa empresa de organização de casamento, e cada uma tem uma função. Uma é a confeiteira, outra é a fotógrafa, outra é a florista, outra é a faz tudo, basicamente. Cada uma tem um livro pra contar da história do romance de cada uma, né? E é isso aí, basicamente. Esse aqui é o terceiro livro, que é o da confeiteira. Eu dei, tipo, 3,5 estrelas. Assim, é um livro de conforto pra mim, mas tem umas cenas, assim, bem vergonha alheia, bem que tu fica assim, meu Deus do céu, ninguém fala assim, pelo amor de Deus. Que daí dá um pouquinho, assim, passa um pouquinho de raiva. Não é nem raiva, gente, é só vergonha. Não dá nem pra sentir raiva desse livro. Mas enfim, é conforto pra mim. De vez em quando eu volto, e agora falta só mais um pra eu terminar essa série. O último livro do mês foi um surto. Ele só não foi um surto maior do que Assim que se perde a Guerra do Tempo, mas assim, quase. Eu li Taylor Jenkins Reid. Gente, eu amo essa mulher, você não tem noção? Ela não escreve nada que eu não goste, gente, é impressionante. Eu li Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. O último livro que eu li, eu terminei ele ontem à noite. Gente, que livro bom! No começo eu tava meio perdida, eu tava achando que eu não ia gostar tanto desse livro quanto eu gostei dos outros livros dela, quanto eu gostei de Daisy Jones ou de Evelyn Hugo. Mas, gente, eu tava tão errada. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu estava errada. Esse livro conta a história da Emma, que quando ela tá na época da escola, ela conhece o Jesse, que se torna o amor da vida dela. Eles ficam juntos desde a época da escola, eles casam, eles viajam o mundo, eles fazem tudo o que eles sempre quiseram fazer e nunca puderam, porque eles moravam numa cidadezinha pequena. Até que um dia, depois de 1 ano casados, o Jesse vai fazer essa viagem de helicóptero pro Alasca e o helicóptero dele cai. E ele fica desaparecido por um tempo até que é dado como morto. Aí a Emma surta, né? O Jesse era a vida dela, ela entra num buraco, assim, muito grande. Ela tem que repensar toda a vida dela. Ela volta pra cidade dos pais. Ela é meio que forçada a achar um novo jeito de viver sem ter o Jesse, que era, assim, a vida inteira dela, basicamente. Até que depois de 2 anos ela reencontra um amigo da época de escola que ela gostava muito, que é o Sam. E ela começa a descobrir coisas que ela nem sabia que gostava e começa a conhecer essa nova Emma, depois de ter passado por todo esse trauma e todo esse luto. E ela consegue voltar a ser feliz aos poucos. O que ela não estava esperando é que depois de 1 ano com o Sam, ela recebe uma ligação do Jesse, que não morreu, estava preso numa ilha esse tempo todo, e agora tá voltando. E ela se vê em uma situação em que ela tem um marido e um noivo ao mesmo tempo. Parece um livro super engraçado e parece que isso, assim, muita história de sessão da tarde. Esse livro, ele é um drama bem, assim, pra chorar mesmo. Não tem nenhum momento, eu acho, que esse livro tenha sido engraçado nesse momento, nessa parte em que ela tem que lidar com estar com os dois, de querer ficar com os dois. Ele é um livro tão maduro, gente. A Emma, ela se vê numa situação em que ela ama 2 pessoas ao mesmo tempo. E ela ama essas pessoas por motivos diferentes,
mas ainda assim ela ama essas duas pessoas. São pessoas diferentes, que ela é alguém diferente quando ela tá com essas duas pessoas. Tão triste esse livro, eu chorei tanto no final, porque eu me identifiquei tanto com a Emma. De uma maneira, assim, inexplicável. Até porque tem uma cena no final em que ela termina, né, com um deles, eventualmente ela termina com um deles, e ela termina com a pessoa mesmo sabendo que ela ainda ama essa pessoa. E eu já passei por uma situação que eu tive que terminar com uma pessoa que eu gosto muito até hoje. Quantos gatilhos? Pelo amor de Deus, esse livro parece que ele foi escrito pra mim. No final, a Taylor tava falando comigo. Não era a protagonista, era eu ali. Ela tava contando a minha história. Eu amei muito esse livro. E, nossa, eu acho que... Eu não sei dizer se ele supera Evelyn Hugo pra mim. Daisy Jones, com certeza não. Mas eu acho que talvez ele seja o segundo melhor livro da Taylor Jenkins Reid pra mim. A Taylor nunca errou. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu amei esse livro. Esse foi o vídeo. Já tá quase de noite, vocês perceberam? A iluminação dele tá péssima. Essas foram minhas 15 leituras de julho. Eu amei ter ficado esse mês inteiro focada, assim, em ler e recuperar essa coisa que eu gostava tanto, que era ser leitora, sabe? Eu tava com muita saudade de minha vida inteira girar ao redor de livros e eu consegui fazer isso esse mês. Mesmo assim, tendo trabalho, tendo coisas pra fazer, consegui fazer o ponto central da minha vida em julho, seus livros. E eles me fizeram muito bem. Eu tava precisando, sabe? A gente tem algumas fases em que a gente precisa dar uns passos pra trás e, sei lá, se acalmar e ficar com algo que a gente ama e que vai nos confortar. E é isso que os livros sempre fazem pra mim, assim, sabe? Eles me confortam quando eu preciso voltar pra esse meu casulinho. Enfim, muito feliz de ter conseguido ler 15 livros em um mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram qualquer um desses livros, se vocês amam, odeiam, querem falar qualquer coisa, podem comentar. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!